Então, gente, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês essa aula sobre os bandeirantes, né? E a questão de como o Brasil ele vai ficar com as configurações do que nós temos hoje, né? Falando em termos de mapa. Então, o título é esse, né? Expansão para o interior, né? E as causas para sair da costa brasileira. Lembre lá quando nós falávamos que na época da colonização, do início da colonização, né, andávamos como se fosse, né, caranguejos, lembram? Ou seja, só pelo litoral. A partir de agora, vamos ter agora todo um processo de interiorização do Brasil. Isso se deu por causa, presta atenção, criação de gado, o gado ajudou o colono do litoral a adentrar na mata dentro. As missões jesuísticas, né, os jesuítas indo catequizar os índios, principalmente no sul do país, né, Rio Grande do Sul. Então essas missões também contribuíram para expandir o interior. E lá no norte do Brasil, as chamadas drogas do sertão, a busca de drogas do sertão, que era o cacau, a borracha, noz moscada, castanha do Pará. Então, tudo isso aqui contribuíram, né, para que houvesse a interiorização do Brasil, somando a isso a questão dos bandeirantes. Ok? Vamos lá. Aqui são alguns dos bandeirantes, né? O Antônio Raposo Tavares, o Fernando Dias Pais e o Domingo Jorge Velho, que tem a ver com Zumbi dos Palmares, né? Que já falar também. Bom, preste atenção aqui nesse mapa conceitual que há uma diferença entre monções, entradas e bandeiras, tá? As monções seguiam os caminhos do rio, ou seja, aonde tinha um rio, né? Era por onde esses andarilhos faziam o percurso, né? Então eles iriam em busca de principalmente de ouro, seguindo esse caminho dos rios, chamados monções. Agora uma diferença que o vestibular gosta muito de trazer, que é entre entradas e bandeiras, tá? Presta atenção, as entradas tinham um financiamento do Estado e vai obedecer o Tratado de Tordesilha, tá? Então obedece o Tratado de Tordesilha. As bandeiras eram particulares, tá vendo aqui? Era iniciativa dos colonos que pegavam esses mamelucos, os índios e portugueses, aqui os bandeiras eram os mamelucos, os índios e portugueses. Então eles eram contratados e não obedeciam o Tratado de Tordesilhas. Eram contratados para quê? Para buscar metais preciosos e índios. Então foram esses bandeirantes que chegaram até as Minas Gerais do ouro, né? E foram esses bandeirantes que adentraram no interior do Brasil. Então, presta atenção, as entradas, financiado pelo Estado e vai obedecer o Tratado de Tordesilhas, e as bandeiras, financiado particularmente e não vão obedecer o Tratado de Tordesilhas. Vejam só aqui, né? Vocês percebem que aqui é o Tratado de Tordesilha, ok? Então aqui as entradas que vão obedecer, né? E as bandeiras aqui, ó, eles não obedeciam esse limite territorial. Então tá aquilo que eu falei para vocês, a diferença entre entradas e bandeiras, né? As entradas eram oficiais, o governo permitia, as bandeiras eram particulares. Nas entradas obedeciam o meridiano de Tordesilha e as bandeiras pouco se importava com isso. Agora vejam só, os tipos de bandeiras, vamos lá. Existia o chamado bandeira de apresamento, também conhecido como preação ou também como calça ao índio. Existia também a bandeira de contrato e a bandeira de prospecção. Eram os tipos de bandeiras que existiam. A bandeira de apresamento foi usado muito durante o domínio espanhol, né?
Então, quando os espanhóis estavam aqui, durante as invasões holandesas, né, e durante o período da União Ibérica, era mais usado esse tipo de bandeira de apresamento. Tá? Precisava de mão de obra escrava negra, então iam em busca desses negros, né, para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar, tá? Administrado por Maurício de Nassau. Isso aqui era mais no Nordeste, no início. A bandeira de contrato era um contrato firmado entre o colonizador e o bandeirante. Eles tinham como objetivo, né, contra-atacar os índios que avançavam sobre os paulistas. Então, na medida que os índios eles avançavam sobre as aldeias, então contratavam esses bandeiras, né, para combater os índios que queriam invadir. Essas bandeiras também vão destruir muitos quilombos, como eu falei lá, né? Domingos Jorge Velho, foi o grande bandeirante que destruiu Palmares. E o maior prezador, né, aquele que mais conseguiu capturar índios, foi Antônio Raposo Tavares. Só esse cara percorreu 12 mil quilômetros em 3 anos. Então essa é a bandeira de contato. A bandeira de prospecção. Esse aqui teve um período de maior ação, tá? Foram depois das invasões holandesas e durante a decadência da cana-de-açúcar. Iam em busca de ouro no interior do Brasil, tá? E a mais famosa foi a de Fernando Dias Paz. Tinha mais de 2.000 pessoas. Buscavam também esmeraldas, abriu o caminho até Minas Gerais, tá? Então, a mais famosa foi de Fernando Dias Paz. E teve também Antônio Rodrigues de Arjão. Esse vai encontrar o primeiro filão de ouro em Minas Gerais. Então, a bandeira de prospecção é onde realmente encontra e depois vai ser povoado Minas Gerais, tá? Então, você perceba isso aí. Muito bem. Então, olha uma foto muito clássica, né, que se trabalha né, no Enem, nos vestibulares, e também foi trabalhado como memória paulista, né? Os paulistas trabalharam muito isso durante sua identidade, em busca de sua identidade, o tipo de bandeirante. Veja muito bem aí essa figura, tá? Então olha só, como é que foi essa expansão para o interior? Então vai ser criado lá no século XIX o chamado mito herói bandeirante. Quem vai tentar fazer isso aí é a chamada elite cafeeira paulista. Então é a elite cafeeira lá no século XIX que vai criar o chamado bandeirante, o grande herói. E aqui Luísa Volpato diz justamente o seguinte: o sertanista paulista serviu como sugestão histórica de que o poder deveria emanar de São Paulo, já que seu povo seria descendente de comandantes natos. Então é uma frase que vai justamente justificar, né, a questão heróica do poder de São Paulo pela questão histórica, né? E aí ela está trazendo justamente a figura do bandeirante. Então vamos lá, o que a gente percebe naquela figura, né, que nós vimos lá atrás? Aparência majestosa. O bandeirante aparece como um homem imponente e altivo, de olhar severo. A inspiração são as representações majestosas dos quadros de Rigaud, pintor que se consagrou representando o rei francês Luís XIV. Então, aparência majestosa, né? Pele clara, físico robusto, tá? Na pele clara, os dois sertanistas do quadro são brancos, traço tipicamente europeu. A cor também remete à elite paulista que no início do século passado quis se associar à imagem dos desbravadores. Um físico robusto, o retrato mostra um desbravador opulento, forma pouco provável para um homem que se embrenhava na selva. A silhueta avantajada se justifica porque essa é a representação típica dos ricos da época. Então era assim que queria que fosse lembrado às futuras gerações a ideia dos bandeirantes. Tem mais, traje de gala, impecavelmente alinhados, o chapéu, a baita, quer dizer a manta, a calça, a camisa e as botas eram um vestuário urbano, geralmente utilizado em festa religiosa, jamais durante expedições dentro do mato. Outra coisa é a paisagem fantástica. Você pode olhar lá que tem uma mata aberta, né, ao fundo do quadro. É uma licença poética do pintor para mostrar a serra onde ficava o Quilombo dos Palmares.
reduto de escravos fugidos que o bandeirante Domingos Jorge Velho dizimou numa expedição. E as armas da batalha? A faca do quadro é muito fina, inadequada para a tarefa de cortar as folhas e abrir caminhos na mata fechada. A arma de fogo, um arcabuz, é uma das poucas coisas que corresponde à realidade. Agora veja esse aqui. Esse aqui você percebe que é bastante diferente daquele primeiro, né? E vejamos, e esse que era, na verdade, um bandeirante, tá? E vejamos porque esse é o mais adequado. Aparência cansada. Aqui o bandeirante surge sem a imponência forçada, retratada por Benito Calixto. Ao contrário, na casa dos 60 anos e desgastado pelas expedições e combates na mata, parece cansado e abatido. Pele morena. Documentos indicam que os sertanistas eram produtos da mestiçagem. A maioria deles era de mamelucos. Quer dizer, a mistura de quê? Do branco com o índio. Por isso, a ilustração mostra uma pele morena, com traços indígenas e envelhecido pelo sol. Físico raquítico, nada de gorduras corporais, acostumado a longas caminhadas, os bandeirantes eram magros, em alguns casos, quase desnutridos, na selva comiam pouco, e não raro passavam fome. Suas roupas eram velhas, botas eram artigo de luxo, os desbravadores andavam descalços, usando chapéu e colete de couro de anta para se protegerem das flechas. Colares e pendas indígenas se misturavam a crucifixos. A paisagem era dramática. A visão mais comum para os desbravadores era um mar de árvores, que tinha de ser aberto a golpe de facão. Além disso, os expedicionários ficavam sujeitos a todas as dificuldades e perigos da vida selvagem. As armas da batalha. Apesar de usarem armas de fogo e escudo, os bandeirantes incorporaram influência dos nativos no armamento. Por serem simples de construir e muito eficazes, arcos e flecha eram muito presentes. E também leve, né? É muito melhor você levar uma coisa construída de forma artesanal do que ferro. O companheiro. Você vê ali o índio, né? Que além de mostrar o caminho, era o responsável pela alimentação. Aparece aqui ao lado do bandeirante, reforçando a ideia de parceria, que nem sempre é mencionado nos livros didáticos, tá? Então, esses dois quadros que eu coloquei aqui é justamente para ilustrar um quadro que foi feito, né, para ficar na memória do povo paulista, né, servir de identidade aos paulistas, que foi construído os bandeirantes dessa forma, e o outro quadro, a realidade nata, como foi, tá? O objetivo do bandeirismo, longe de buscar conscientemente a ampliação do território em nome de um suposto nacionalismo, tem nada a ver, né, com a ideia de nacionalismo. O que os desbravadores tinham como meta era buscar metais preciosos e aprisionar índios. É isso, tá? Cuidado, não tem nada a ver com heroísmo, nacionalismo, nada disso. Os nativos eram vendidos para trabalhar nos canaviais do Nordeste, ou usados como mão de obra particular dos paulistas, tá? Muito bem. Os bandeirantes tinham companhias. Os índios ajudavam os bandeirantes em suas andanças e até colaboravam na captura de membros de suas próprias tribos. Foram os índios que guiaram o sertanista pelas trilhas desconhecidas e os ensinaram a andar descalços. Aí fala Pacheco Neto. Eles mostraram uma pisada específica que evitava lesões e possibilitava percorrer distâncias maiores. A própria descoberta de ouro em Cuiabá foi feita não por bandeirantes, mas por dois índios coletores de mel. Tá? Quais eram os objetivos e quais foram as consequências? Né? Com viagens tão longas, era quase inevitável que os sertanistas acabassem aumentando o território da colônia ao desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Nós já falamos lá. E aqui tem uma frase de John Monteiro. Depois vocês leiam aí. Outro objetivo, né? Acabaram com as missões jesuísticas. Quando chegavam ao seu destino, os sertanistas faziam ataques surpresas e matavam uma enorme quantidade de índios, apenas para causar terror e evitar que os remanescentes resistissem. Decapitações e esquartejamentos eram estratégias comuns. Tá? Então, dois textos aí que ilustram justamente um que vai dizer que os sertanistas, né, eles aumentaram o território
da colônia e não obedeceram o Tratado de Tordesilhas, né? Esses bandeirantes. E outro texto que vai colaborar com a questão de que eles tinham também a missão de acabar com as missões jesuíticas, né? E faziam atrocidades cometidas nesses locais. Bom, outra coisa que é interessante é relativizar as visões sobre os fatos históricos, né? Essa visão demoníaca dos bandeirantes também tem uma carga ideológica dos jesuítas. Não podemos esquecer que existiam alguns jesuítas que participaram da empreitada caça ao índio, né? Então, quer dizer, os próprios jesuítas também construíram na época essa coisa do demônio, porque os jesuítas queriam os índios para eles catequizarem, ficar só para eles, tá? Outra coisa que a gente tem que ter é uma visão crítica da história, né? Que nos ensinando que não devemos julgar nem bandeirantes nem jesuítas pelos parâmetros de hoje, mas entendê-los como indivíduos sujeitos às condições de sua época. Então, todos os lados têm seus lados positivos e negativos. Encarar esses personagens como mocinhos ou vilões rouba-lhes a verdade histórica. É a única riqueza que talvez tenha conquistado, já que, segundo os testamentos da época, comprovou-se que a maioria morreu pobre, a de ter lutado por interesses próprios e, por acaso, ajudado a traçar a história de um país. Então a ideia aqui é vocês perceberem que não podemos estar fazendo pré-julgamentos das coisas, né? Tanto os bandeirantes como os jesuítas tiveram os seus porquês de terem suas ações nas histórias, tá? Então fica aqui esse resumo para vocês. Bons estudos aí. Até a próxima.